Inicia-se mais um dia, e não há nada melhor do que começar com a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Que hoje seja guiado pela luz do Senhor, que aquece, fortalece e direciona nossos passos. Venha comigo e receba essa mensagem de fé para abençoar seu dia. Olá, queridos, bom dia, que Deus abençoe a sua semana. Hoje é segunda-feira, 23 de fevereiro. Quero trazer uma mensagem tão poderosa ao teu coração. Espero que Deus fale com você, fica comigo até o final do áudio, porque eu acredito que Deus vai falar poderosamente. Nesse final de semana nós falamos sobre Amaleque, como vencer Amaleque. Amaleque foi o primeiro inimigo de Israel quando eles saíam do Egito. Lá em Êxodo capítulo 17, versículo 8, diz que então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão subiram ao cimo da montanha. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se sentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro, e assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou o altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Irmãos, uma das palavras fortes e poderosas que a Bíblia nos ensina que nós estamos em batalha. Haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. Amaleque representa as trevas, representa o nosso inimigo. O apóstolo Pedro disse que Satanás, nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando alguém para devorar. Nós estamos em batalha espiritual e nós vamos aprender um pouco sobre isso, e eu queria que você prestasse muita atenção. Nós temos que entender que batalhas espirituais não são vencidas com armas naturais. A batalha está acontecendo no vale de Refidim, mas a vitória é decidida no monte. Enquanto Josué está lutando no campo contra Amaleque e os seus homens, Moisés sobe ao monte, irmãos, com o bordão de Deus. Isso nos ensina que o conflito visível que eles tinham na dimensão era vencido na dimensão invisível. A guerra não se vence apenas com a espada, mas com oração, com intercessão, com joelhos no chão. O bordão que Moisés segurava na mão não era um símbolo de uma força humana, mas da autoridade divina. Aquele bordão nas mãos de Moisés era não um amuleto, mas era o mesmo instrumento que o próprio Deus havia lhe entregado e ele usara lá no Egito e no deserto. E isso representa a autoridade delegada por Deus a Moisés. E quando Moisés ergue a mão, ele está declarando: a vitória vem do Senhor. Não lute na força do seu braço. Quando Moisés ergue as mãos erguidas falam de dependência contínua. É do céu que vem o nosso socorro. A Bíblia diz que quando Moisés levanta as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a mão, Amaleque vencia. E a lição aqui fica muito clara: a vitória espiritual não é um ato pontual, é uma postura perseverante. Não é uma oração, mas é continuar orando. Quantas pessoas baixaram as suas mãos? Não basta começar bem, é preciso permanecer em oração, é preciso permanecer na fé, em submissão à palavra de Deus. E quantas pessoas abaixaram as mãos? Quantas pessoas que já não oram mais, que já não vão à igreja com regularidade? O cansaço de Moisés pode comprometer o povo.
O cansaço do líder, o cansaço daquele homem de Deus fez com que ele baixasse as mãos. Moisés se cansa, e isso revela algo muito importante para mim e para você, meus irmãos, que até os maiores líderes se cansam. Deus, ele não esconde a fraqueza. Deus não esconde nada, porque quer nos ensinar que a obra é dele. Não depende de heróis solitários. Não existe esse negócio de heróis solitários, mas de um corpo que se sustenta. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, nós precisamos um do outro. E a vitória é construída na comunhão, na coletividade. A Bíblia vai nos dizer que Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés. E aqui aprendemos que, aleluia, há pessoas que lutam, há pessoas que oram e há pessoas que sustentam quem ora. Todos são importantes e indispensáveis. Quando a liderança é sustentada, o povo prevalece. Aleluia! Nós precisamos ser esse canal de bênção. Amaleque está aí lutando contra nós. Amaleque simboliza as trevas. O nome Amaleque significa no original cansaço, fadiga, trabalho pesado. É isso que Amaleque faz, cansa as pessoas, traz trabalho pesado, fadiga, opressão. E nós precisamos resistir e vencer com a vigilância constante. Só que nós temos que entender, amados irmãos, que a vitória vem lá do alto. No final, Israel vence, não porque Josué era mais forte, mas porque o céu permaneceu aberto naquele dia, sobre aquele monte. Aleluia! A palavra de Deus nos ensina que quem sustenta mãos erguidas, sustenta a batalha vencida. Quem ajuda a erguer as mãos, quem ergue as mãos, sempre vencerá. A batalha não foi vencida no vale de Refidim, mas lá no alto, quando Moisés levantava as mãos. Não baixe as suas mãos, querido, continue levantando, continue crendo. Se você está no vale, meu irmão, como Josué, lute. Se Deus te colocou lá na montanha, ore. Mas se você vê alguém cansado, ajude, sustente. Por quê, pastor Isaías? Porque quando as mãos estão erguidas, o povo de Deus prevalece. Erga suas mãos na sua casa, abençoe a sua família, abençoe seus filhos, seu trabalho e agradeça por mais uma semana. Pai amado e Deus querido, eu oro por cada pessoa que ficou comigo até o final e está orando agora. Que possamos lutar, que possamos nos colocar nesse lugar de oração, Pai, levantando as mãos, Senhor, sustentando aquelas mãos que estão cansadas, Pai, porque quando as mãos estão erguidas, a vitória chega e o povo de Deus prevalece. Fortaleça os meus irmãos, fortaleça minhas irmãs, e aonde chegar essa mensagem, chegue a tua força, o teu poder e a tua graça, e que o Senhor nos sustente, que seja a tua mão, Senhor, nos sustentando e nos dando vitória contra Amaleque, contra as setas de Amaleque, contra as setas do inimigo. Pai, eu abençoo cada pessoa que está ouvindo esta oração, em nome do Senhor Jesus, e quem crê diga amém, Jesus. Amém, queridos, que Deus te abençoe, que o Senhor te dê força, e não esqueça que embora você esteja lutando lá no vale, a vitória vem do alto. Que Deus abençoe você e aquele abraço.